A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. E Abraão levantou-se de manhã cedo e foi ao lugar onde estava diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície e viu. E eis que a fumaça do país subia como a fumaça de uma fornalha. Gênesis capítulo 19, versículo 27 e 28. Cedo pela manhã, Abraão procurou aquele lugar privilegiado onde, ontem mesmo, Deus se agradou em se manifestar e onde ele foi favorecido com um período de comunhão extraordinária. Para onde o crente deve ir, senão para aquele lugar escolhido, querido ao seu coração, onde ele tem comunhão com o Senhor? Quem sabe o valor da oração, mas deseja estar sempre lá? É um grande privilégio, o mais alto que os mortais podem desfrutar, falar com Deus, pleitear com Ele, usar argumentos e prevalecer. Tal graça Abraão encontrou. Não é de admirar que ele volte ao lugar onde Deus havia atraído à noite para ele. Uma das razões pelas quais ele se levantou cedo foi ao local e olhou para Sodoma. Foi um desejo ansioso de saber como suas orações haviam acelerado. Você se lembra que ele colocou uma última, porventura, ao Senhor? Porventura, 10 serão encontrados lá. E ele disse: não a destruirei por causa dos 10. Ele espera, talvez, não precisa ir mais longe. Ele para, pois tem certeza em seu coração de que deve haver ter justo lá. Ele volta seus olhos para o quadrante do horizonte onde Sodoma e Gomorra deveriam estar. Então, quando você ter orado, procure respostas. Elias disse ao seu servo: vá e olhe na direção do mar. Então diga as suas esperanças: vá e olhe na direção do mar. Se você pediu chuva, espere uma nuvem. Se você buscou misericórdia, espere que Deus estenda a mão e a conceda a você. Mas Deus nem sempre responde às orações de seus filhos como eles gostariam. Além disso, seus filhos às vezes demoram a pedir e, portanto, não obtêm o que gostariam. Assim, Abraão, ao olhar para Sodoma, em vez de ver a planície verdejante e bem regada e os ventiladores e pináculos da cidade, não viu nada além de fumaça negra e um brilho lúgubre subindo ao céu como a fumaça de uma fornalha. É notável que ele não parece ter observado a tempestade que desceu do céu. Daí podemos inferir como rápida a destruição das cidades deve ter sido. Deus fez chover fogo do céu sobre Sodoma. Parece ter sido feito em um momento. Toda a planície foi destruída, e tudo o que Abraão viu depois que se levantou, provavelmente ao nascer do sol, foi apenas a fumaça que seguiu ao incêndio. Assim Deus afasta seus inimigos, como a cera é derretida diante do fogo, como a fumaça é levada pelo vento. Assim o inimigo parece diante do sopro de Deus quando ele sai de seu esconderijo para punir o pecado. Você pode agora imaginar para si mesmo o reverente patriarca, enquanto ele se inclina sobre o seu cajado e olha com um olhar maravilhado para a fornalha fumegante? Quais devem ter sido seus pensamentos? Que espetáculo para ele contemplar do mesmo lugar onde havia mantido comunhão com Deus. Talvez ele não pudesse ter olhado para isso de nenhum outro lugar. Ele teria ficado com muito medo, muito cheio de tremores, mas ele sentiu seguro. Para onde o Senhor havia falado com ele, ele se sentiu seguro e podia olhar até mesmo para aquele brilho sinistro e aquela escuridão terrível sem desânimo. Esses são, pelo menos, alguns dos sentimentos com os quais nós, como Abraão, estando no lugar onde Deus comungou conosco, podemos olhar para Sodoma e ver a fumaça subindo como a fumaça de uma fornalha.
Faremos uma pause e então observaremos o ensino que parece vir da terrível doutrina da ira vindoura. Olhe para você, cristão, se puder olhar, e veja o mal do pecado. Você começa? Essa é a verdadeira colheita da semeadura da iniquidade. Venha, pecador, eu exorto você a olhá-lo. Isto é o que o pecado produz. Este é o filho adulto. Você o embalou, beijou e acariciou. Veja no que dá. O inferno é apenas o pecado adulto. Isso é tudo. Você brincou com aquele jovem leão. Veja como ele despedaça e despedaça agora que atingiu sua força. Você não sorriu para as escamas azuis da serpente? Veja seu veneno. Veja o que suas picadas trouxeram para aqueles que nunca olharam para a serpente de bronze em busca de cura. Próxima vez que o inimigo lhe disser, não é um pequenino? Responda-lhe, eis que grande matéria um pequeno fogo acende. Lembro de que a mostarda é a menor entre as sementes, mas ainda cresce e se torna uma grande árvore. É assim? Você considera o pecado um pecadilho? Uma falha que quase não se nota, uma mera piada, uma brincadeira? Mas veja a árvore que brota dela. Não há piada aqui, não há diversão no inferno. Os tolos zombam do pecado, que é apenas um ovo. Mas quando o ovo é chocado e o pássaro adulto, eles descobriram que devem rir do outro lado da boca, se é que riem. Meu Deus, deste dia em diante, ajude-me a ver através da fina cortina que cobre o pecado, e sempre que Satanás me disser que tal e tal coisa é para o meu prazer, deixe-me lembrar a dor dessa penalidade envolvida nela. Quando ele me disser que tal coisa é para o meu lucro, deixe-me saber que nunca pode me beneficiar ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma. Deixe-me sentir que não é esporte pecar, pois apenas um louco espalharia tições de fogo e morte e diria que é esporte. Você não sabia que o pecado era tão mau. Alguns de vocês nunca saberão o quão é ruim, e até que a doçura do mel tenha passado de sua boca e a amargura da morte ataque seus órgãos vitais. Você o considerará inofensivo até que seja irremediavelmente atingido por seu ferrão. O que? Não há maneira de ensinar-lhe o mal do pecado, mas lançá-lo no inferno para aprender a lição, onde você não pode lucrar, mas apenas perecer pelo conhecimento adquirido tarde demais? Ou que vocês fossem sábios, vocês impensados, e olhando para a fumaça da ruína dos outros, aprenderiam o quão terrível é aquilo sem o qual a ruína durará muito tempo. Você, pois já os arruinou. Você acha que Deus fere Sodoma e que ele não ferirá você? Bêbado, praguejante, Gomorra perecerá e você escapará? Não. Ele é o mesmo Deus hoje para punir o pecado como era então. Eu digo, veja a escuridão de seu pecado à luz do fogo do inferno, e enquanto a fumaça sobe para sempre, pergunte a si mesmo, você pecará quando tal for o resultado inevitável? Você habitará com o pecado se isso envolver habitar com fogo atormentador? Essa doutrina eu gostaria que pudéssemos aprender em nossos corações. É difícil para mim pregá-lo. É ainda mais difícil para você aprender. Mas ninguém conhece o amor de Cristo até que conheça algo do mal do pecado. Como o cristão, com um rosto abatido e corado, olha para o lugar onde seu verme não morre e seu fogo não se apaga, ele está maravilhado com a justiça de Deus. O que é Deus assim como isso? Ele jura, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte daquele que morre, mas sim que ele se volte para mim e viva. Ele é um Deus tão bom que se deleita na misericórdia, e nunca sua alma se alegra mais do que quando ele passa pela transgressão, iniquidade e pecado,
e recebe seus Efraíns em seu seio. Mas esse Deus é tão severamente justo? Os homens, feitos à sua própria imagem, serão quebrados por ele como uma barra de ferro? Ele os enviará para aquele topete, a pilha onde há fogo e muita madeira? Será que a ira de o Todo-Poderoso seja a chama que o acende? Ele pode ser um Deus de amor e ainda assim tratar os pecadores? Então, qual terrivelmente justo deve ser Deus? Quão severo é esse atributo de justiça incontestável? Alguns falam de Deus como se a misericórdia fosse a única qualidade do caráter divino e ele não tivesse outro atributo. Mas o Deus da Escritura deve ser adorado em todos os atributos pelos quais ele é revelado. Deus é amor, mas saiba que sua justiça brilhará com inefável esplendor quando ele afiar sua espada brilhante e disser: Ah, eu me livrarei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Mas Deus, quando ele veio no Sinai, tocou as montanhas e elas fumegaram, brasas de fogo foram diante dele. Ele cavalgou sobre as asas do vento, escuridão espessa estava ao redor dele. Sua voz era trovão e ele falava em relâmpagos. Até Moisés temeu muito e estremeceu. O que ele será quando vier para punir as ofensas, se ele é tão terrível quando vem apenas para dar a lei? Que você nunca saiba o peso do braço eterno quando ele cair sobre uma consciência culpada. Que nunca possamos sentir no corpo e na alma quão estrito, severo e inabalável é aquele Deus poderoso que desembainhou sua espada para sempre e a banhou no céu, e fez disso um juramento solene de que maneira alguma poupará os culpados, mas os cortará raiz e ramo, e os destruirá para sempre. Admire a justiça de Deus. Reflita muito sobre isso. Pense com que pompa solene isso será justificado. Ó, que holocausto de vítimas queimará para sempre em atestado de sua majestade. Deixe sua alma ser humilhada. Não se glorie mais. Proste-se aos pés dele. Submeta-se. Beijai o filho, para que não se irrite e pereçais no caminho quando a sua cólera se acender um pouco. Outra lição nos vem agora. E espero que seja mais agradável e afete alguma mente que podem não se comover com o que dissemos até agora. Olhando para a destruição dos ímpios, essa reflexão passa por nossas cabeças. Nós, seu povo, fomos redimidos da destruição. Que preço deve ter sido aquele que nos redimiu de tal aflição e nos resgatou de tal lugar de tormento? Você aprendeu neste púlpito a doutrina da substituição, como o Senhor Jesus levou os pecados de seu povo e sofreu em seu lugar e lugar. Não dizemos que Cristo suportou o inferno de seu povo, o tormento preciso que seu povo deveria ter sofrido, mas dizemos, com base nas Escrituras, que Cristo suportou uma dor e uma agonia tão grandes e aceitas por Deus como a substituição adequada, por todas as mágoas devidas aos pecados de seu povo. Quem pode ter uma ideia do que deve ser o tormento de uma alma que é lançada fora para sempre? Não lembre-se, o tormento de uma hora, um dia, um mês, um ano, um século, 1000 anos, mas para sempre, para sempre. Você não pode medir isso, mas você terá que multiplicar isso por 10.000 vezes 10.000, quando você coletar que Jesus deu a vida por muitos e deu a si mesmo um resgate por suas ovelhas. Estes também não são poucos, mas uma grande multidão que nenhum homem pode contar. Bem disse o salmista, ao tipificar o Messias: todas as tuas ondas e as tuas ondas passaram sobre mim. Uma alma perdida não pode sentir todas as ondas e ondas, mas Jeová Jesus sentiu. Ninguém, exceto um Deus,
poderia suportar o que ele suportou. Sob aquele oceano de tremendo fogo, o poderoso substituto curvou sua majestosa cabeça, aquela mesma cabeça que o céu adorou e que é coroada com esplendor eterno. Curvou-se no grande batismo da ira do Todo-Poderoso, para que as ondas de crescentes dor pudessem rolar sobre ela. Sim, cada onda e cada gota de cada onda de ira divina devida ao seu povo. Pense, cristão, ao ouvir aquele pisoteio solene, ao ouvir o lamento dos perdidos, enquanto seus olhos procuram penetrar naquela terra da morte, enquanto toda a sua alma é alarmada com pressentimentos sombrios dessa ira. Pense no que deve ter acontecido. Esteve na tremenda taça os infernos de todo o seu povo, não realmente, mas virtualmente condensados na dores de uma hora. Ele apenas bebeu, e todas as suas veias foram lavadas com sangue quente. Cada nervo tornou-se uma estrada para as carruagens quentes da dor passarem. Ele clamou: se possível, passe de mim este cálice. Não foi possível. Ele colocou em seus lábios. Ele bebeu direto. Suas costas foram açoitadas, mas ainda assim ele bebeu. Sua cabeça foi perfurada com a coroa de espinho, mas ele não tirou seus lábios. A saliva escorreu por suas bochechas. Eles estavam pretos com os hematomas de punhos armados. A reprovação partiu-lhe o coração, e a vergonha cobriu seu rosto. Mas continuou bebendo. Eles perfuraram suas mãos e seus pés, ofereceram-lhe vinagre, alugaram suas roupas, despiram-no. Eles o deixaram sem um consolador. Os demônios o cercaram com escárnios e os homens com escárnios. Mas, continuando, ele bebeu, ó bendito Salvador, até que finalmente ele engoliu cada gota amarga, e virando o cálice de cabeça para baixo, nem mesmo uma gota negra tremeu em sua borda, pois, em uma tremenda dose de amor, ele drenou a destruição até secar. Para cada um de seu povo, ele esgotou o cálice, e não houve uma pontada, nem dor, nem um gemido penal deixado para qualquer um de seus eleitos. Ele sofreu, o justo pelos injustos, para levá-lo a Deus. Aqui está um prumo para sondar as profundezas das dores do Salvador. Mas quem pode lançar a liderança e quem pode dizer quando ela atinge o fundo? Deus só conhece as dores de seu querido filho. Mesmo os espíritos perdidos dificilmente podem adivinhar. E, enquanto você olha para aquela fumaça, ascendendo para todo o sempre, diga: Aleluia, Jesus, pois tudo nos redimistes para Deus com teu sangue, e reinaremos para todo o sempre. Essa visão terrível que obscurece meus olhos e os faz parecer pesado, ao mesmo tempo me pressiona com um peso tremendo, enquanto menciono outra verdade. Eis aqui a solenidade do ministério do Evangelho, responsabilidade de quem ouve e a necessidade de seriedade ao lidar com as coisas divinas. Tenho que lidar com almas imortais? Então não deixe que eu brinque. Devo falar com homens que devem passar a eternidade no céu ou no inferno. Então acorde, sua carne preguiçosa, e não desanime meu espírito. E você, minha alma, seja estimulado ao mais alto grau de intensidade de amor e devoção sincera, para que os homens possam ser, por algum meio ou por qualquer meio, trazidos para escapar da ira vindoura. Eu gostaria de poder pregar como Baxter fez. Aquele homem, vítima de muitas doenças, mas são e mentalmente são, disse que nunca subia ao púlpito sem lágrimas e joelhos batendo, pois tinha que falar por Deus com homens que logo deveriam comparecer perante seu tribunal.
e ele próprio deve aparecer lá também, para prestar contas de sua pregação a eles. Ó senhores, talvez seja apenas uma questão de diversão para alguns de vocês virem uma noite de sábado a este lugar ou qualquer outro, mas acreditem em nós. Não é uma questão de diversão para nós que temos que pregar para vocês. Não teríamos aceitado nosso ofício se ele não estivesse sido imposto a nós. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Mas se pregarmos o Evangelho, ainda assim os terrores se apoderam de nós, pois nosso coração está prestes a se partir quando pensamos em como a multidão rejeita esse Evangelho e segue seu caminho para suas fazendas e suas mercadorias, e não vem ao Evangelho, ceia para ser alimentado. A pregação parecerá um trabalho terrível para o pregador quando ele morrer, se ele não for fiel, e não parecerá um trabalho leve para vocês quando você vier a morrer, se você ouviu em vão. O que você daria por outro sábado, por outro convite para ouvir aqueles sermões fiéis mais uma vez, para ser movido pelo amor divino mais uma vez? O que você daria quando a morte inexorável lhe dissesse que sua ampulheta está vazia, que sua vela se apagou e que sua alma deve acelerar seus caminhos para se apresentar diante de Deus? Meus irmãos na fé e irmãs também, com que seriedade isso deveria investir vocês? Você está lidando, lembre-se novamente, com almas que devem afundar no inferno, a menos que encontrem misericórdia em Cristo Jesus. Diz-se que quando Michelangelo pintou seu célebre quadro da ressurreição, ele foi com permissão ao cemitério, retirou os mortos recém-sepultados, empilhou os cadáveres ao lado de sua cama e depois dormiu no meio deles. Ele pôde colocar sua mente em algo como um quadro adequado para retratar os horrores daquele dia tremendo. Eu não gostaria que você fizesse uma coisa dessa, mas vivendo como você vive, no meio de almas perdidas, eu oro e imploro para que você perceba a perspectiva de sua destruição rápida como um fato vívido. Ao ir para a cama, lembre-se do desespero e da consternação daqueles que ousaram viver em pecado e já morreram sem esperança. E acho que você estará em condições adequadas para pintar esse quadro da vida, no qual espero que cada um de nós tenha colocado nossos corações, da conversão das almas de muitos por nossos meios. Oh, não estamos vivos, estamos meio mortos. Whitefield poderia dizer: quando penso nessas coisas, gostaria de poder subir no topo de cada carruagem de aluguel em Londres e pregar aos transeuntes. Não pregamos como se quiséssemos isso. Receio que tornemos infiéis por nossa letargia e que vocês, cristãos, ajudem a impedir a utilidade da palavra de Deus pela aparente indiferença com que tratam as coisas eternas. Se ele for uma ficção, digam e honestamente faça o papel de infiel. Mas se é real e você acredita nisso, desperte você que crê e não deixe pedra sobre pedra, nenhum meio não experimentado, pelo qual, através do poder do Espírito Santo, os pecadores podem ser salvos. Prometam-se esta noite, como com suas mãos sobre as pontas do altar. Comprometam-se enquanto vocês se sentam no lugar onde Deus frequentemente se encontra com vocês, que a partir desta hora vocês buscarão Deus os ajudando a amar o próximo como a si mesmo, e prove seu amor com passiva seriedade em buscar sua salvação. Essa verdade parece escrita com bastante clareza em letras de fogo no meio da fumaça que sobe da desolação das almas perdidas. E, no entanto, não é meramente pregação, por mais importante que seja. Não é meramente advertir nossos amigos e vizinhos.
Embora nunca devêssemos perder uma oportunidade de falar-lhes de seu perigo com mais sentimento do que a mera fidelidade pode inspirar, sim, com aquela seriedade repetida que as profundas convicções da própria palavra do Senhor e forte afeição pelas almas dos homens só pode deduzir. Deixe-me tratá-lo. Considere o uso que Abraão fez daquela revelação extraordinária. Ocultarei a Abraão, disse o Senhor, as coisas que faço? E devo deixar de usar a preciosa oportunidade de interceder por meus vizinhos? Parece ter sido o pensamento espontâneo do velho patriarca. Meu pobre irmão, pobre Ló, a esposa dele, suas filhas, a cidade com seus habitantes. 1000 pensamentos de piedade derretida vêm à tona de uma vez só. Ele não fica mudo de espanto. Ele imediatamente abre seu coração com intercessões e enche sua boca com argumentos. Ó irmãos e irmãs, essa é exatamente uma resposta ao segredo do Senhor que ele mostra a seus servos, como você deve ter sempre à mão. Você não precisa esperar por uma oportunidade. Você tem agora. Ore, 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 ore sem cessar. Que o sopro da oração seja fervente de calor. Deixe a oração ser tão ansiosa que se repita como a de Abraão, cada vez mais quente, aproximando-se, tornando-se mais ousada, até que você trema muito com a aventura. Quem pode dizer? Sabemos disso. Não corremos o risco de ofender a Deus clamando por misericórdia, mesmo quando vemos a espada de 2 gumes saindo de sua boca. Você não tem motivos para impor limites à sua importunação ou controlar a crescente paixão de seu desejo veemente. A oração é um fogo que precisa ser atiçado, e a intercessão é uma luta sagrada na qual apenas a prática pode torná-lo adepto. Cristãos, alguns de vocês podem olhar para uma Sodoma condenada com outros olhos que os de Abraão. Ló é chamado de homem justo e ficou irritado com a conversa imunda dos ímpios. Ele franziu a testa para os homens de Sodoma e expôs com eles, e desejou que os pecadores restringissem suas loucuras e não chegassem a tais extremos no pecado. Esse é o tipo de homem que Ló era. Não tenho muito diante de mim agora? O pai dos infiéis foi muito além disso. Ele viveu longe das cenas de vício e das assombrações da impiedade. Suponho que ele achou necessário dormir uma noite naquela jaula de impureza para se familiarizar com os costumes profanos do povo. Mas ele permaneceu em solo sagrado e orou com um coração terno. Ele intercedeu junto a Deus. Ele multiplicou suas intercessões. Cada vez que ele orava e com cada nova nota de oração, seu espírito ficava mais ardente. Impressionado com a severidade de Deus, ele extrai coragem de sua bondade. Aqui está um exemplo adequado para nós. É um exemplo que sei que não passará despercebido por alguns de vocês. A coragem que pode repreender o homem deve vir da força que se apodera de Deus. Quando seu rosto brilha como um anjo, com o esplendor que o propiciatório reflete sobre ele, então acontecerá que o escarnecedor não será capaz de resistir à sabedoria ou ao espírito pela qual você fala. Quão terrível é o perigo das almas de homens e mulheres não convertidos. Certa vez, Jonathan Edward foi chamado para pregar um sermão inesperadamente. Acredito que ele tinha o hábito de segurar seu manuscrito perto de seus olhos, um modo mais desajeitado e aparentemente inapropriado de proferir um discurso. Ele leu palavra por palavra, mas enquanto lia, o terror tomou conta de sua congregação. Choro e soluços foram ouvidos por todos os lados, pois o Espírito Santo estava com ele, e cada palavra veio com poder sobre suas almas. Não posso falar a linguagem que ele usou,
mas se pudesse, poderia ser um meio de fazer alguns sentirem o estado de perigo em que se encontram agora. Você fica na boca do inferno em uma única prancha, e essa prancha está podre. Você paira sobre as garras da perdição por uma corda solitária, e os fios dessa corda estão se partindo um a um. Mais frágil que a teia de aranha é a sua vida, e ainda assim é a única coisa que o separa de um mundo de desespero. O menor inseto encomendado pela providência de Deus pode acabar com sua vida infeliz. Você não sabe onde, ou quando, ou como a doença pode alcançá-lo. A morte frequentemente flutua na atmosfera da casa de Deus. Ele pode estar olhando por aqueles buracos de pedra. O monarca esqueleto pode estar olhando e marcando você com sua presa. Poderia Xerxes estar aqui esta noite. Poderia ele ter um pouco de cristianismo misturado com sua filosofia. Então, sem dúvida, as lágrimas que ele chorou ao ver seu exército e lembrou que, em 50 anos, todos estariam mortos. Não fosse nada para aqueles que ele choraria ao se lembrar que milhares hoje, encontrados dentro das paredes de igrejas e capelas, e dezenas de milhares que não são encontrados em nenhum santuário, em menos tempo do que isso, não só estarão mortos, mas condenados. Aqui está realmente sujeito a luto, lamentação e aflição. Você está à beira desse precipício e, no entanto, joga. Você já ouviu a história do tirano monarca que convidou alguém para um banquete? Quando ele chegou, a mesa estava cheia de guloseimas e havia sua cadeira na qual ele deveria se sentar, mas logo acima dele pendia uma espada suspensa por um fio de cabelo. Por que você não come, cara? O vinho não é rico e raro? Enche a sua tigela e bebe alegremente. Mas ele olha para cima. Por que você não se serve de todos esses gatos delicados que fazem a mesa gemer? Por que, cara? O que te aflige? Ele olha para cima. E ele é sábio ao olhar para cima, pois daquele cabelo sua vida depende. Gostaria que você fosse tão sábio quanto ele, pois seguirá seu caminho e comerá a gordura e beberá o doce, mas esquecerá aquele cabelo, aquela espada. A espada de Damócles só poderia matar o corpo, mas essa espada matará a alma e o corpo, e matará os dois para sempre. E apenas um fio de cabelo a mantém longe de você agora.